e que houve erro na publicação do Diário Oficial. Por isso, entrou com um mandado de segurança para anular a votação que aprovou a lei. Era para ter audiência pública e essa audiência pública ela teve, mas de uma forma irregular. Para você ter uma ideia, no mesmo dia da audiência que foi publicado no Diário Oficial. Então a parte mais interessada é que a população não foi informada. Então, para que audiência pública? Então eu entrei contra o rito da casa que não foi obedecido, o regimento interno que existe aqui nessa Câmara e a lei orgânica do município. Para o procurador-geral da Câmara, Giuliano Santana, que já recebeu o pedido de justificativa da Fazenda Pública, será impossível inverter a decisão que aprovou a lei. A Procuradoria da Câmara acredita que, com a publicação da lei, o mandato de segurança perdeu o objeto, porque não se trata mais de projeto de lei, e sim uma lei complementar já devidamente publicada. O nosso entendimento é de que a ação cabível, no caso agora, é só a ação direta de constitucionalidade. Então, acreditamos que o juiz irá julgar extinto processo sem resolução do mérito. O projeto é de um hospital grande e moderno. Depois de pronto, teria heliporto, 268 leitos, 6 salas de cirurgia, 2 salas de raio-x e 45 leitos de UTI. Tudo o que o pai do Flávio mais precisa agora e não tem. Como é que está o estado dele? Não sei, assim, não dá para saber, né? Que eles dizem que eles fez a operação ontem. Aí tá esperando aí a vaga para ir para UTI. Que ele não está na UTI ainda não, está esperando. Primeiro, meus parabéns ao colega repórter, porque humaniza a sua história contando uma história em conjunto. Ou seja, deixa o material ainda mais humano. O que faltou na decisão e no parecer do vereador, um pouco mais de humanidade. Na verdade, vereador, se o senhor precisar hoje do João Paulo II, por incrível que pareça, espero que não, mas algum conhecido, algum parente, ele será atendido. Porque apesar da dificuldade, do tamanho da defasagem, ainda tem uma equipe lá de verdadeiros combatentes. Gente que arregaça a manga e tem feito da urgência e emergência um trabalho incrível, hercúleo. Porque são mais de 50 atendimentos do SAMU só em Porto Velho por dia. 80% deles com motos. Sabe que o senhor devia se ater, vereador, com todo respeito, cuidar para que a cidade tenha um pouco mais de vida e qualidade no trânsito, menos velocidade, menos acidentes, menos traumas, menos problemas. Enquanto isso não acontece, porque nós temos um dos trânsitos mais violentos do Brasil, precisamos de um novo hospital, cuja obra lamentavelmente já foi paralisada. E agora que ela ia retomar por causa de um entendimento que nós vamos debater, entendimento esse que eu não entendi, de verdade, nós vamos para o plenário. Quem quer falar primeiro, por favor, antes que eu comece a dar piti. Só quero dizer que o vereador Marcelo Cruz está indo pelo caminho do absurdo e que vai entrar para a história como entrou o então vereador Cláudio Carvalho. Serginho, só para ganhar tempo, pois não. Você vai continuar? Sim. Eu mandei para lá, para ir o vídeo do meu comentário de ontem. Isso. Se vocês pegassem, mostrar pelo menos um pedaço. Ok. O comentário que eu fiz no SIC News, tá no YouTube, foi enviado para mim pelo site Gente de Opinião. Tem no começo a matéria e no final tem o meu comentário. Na hora de eu falar, vamos colocar um pedaço do meu comentário de ontem, por favor. Por não, Sérgio. Não, só para concluir, então, porque óbvio, tudo que Cláudio Carvalho. O que o vereador fez foi um absurdo, né? Isso está claro. Mas o problema é que ele vai entrar para a história como entrou o Cláudio Carvalho. O Cláudio Carvalho é o cara que até hoje a população diz que foi ele o responsável pela cidade não ter água tratada. Ele impediu o andamento das obras de água tratada e que 700 milhões estão atrasadas há 10 anos. E agora o vereador Marcelo Cruz, numa decisão infeliz, faltou para ele bom senso e uma assessoria que preste para dizer para ele, vereador, o senhor não pode ir contra a doença, contra as pessoas que estão sofrendo por um detalhe burocrático qualquer. Que interesse tem a cidade de uma audiência pública que é um arremedo
Desde quando uma audiência pública pode interromper uma obra de um hospital para 260 leitos? Que é isso? Onde é que nós estamos? Para colaborar, Sérgio, e aí é um dado que eu não sabia ontem, na hora do meu comentário, fiquei sabendo depois, um cidadão, uma autoridade que tem DR na frente, mandou para mim a seguinte informação. Sobre a audiência pública que o vereador está levantando a questão. Esse mesmo vereador que disse que não teve audiência pública de forma correta, foi ele próprio quem convocou a audiência. E não foi a audiência. Não compareceu. Ele não compareceu à audiência. É mole, está dizendo aqui. E como não deu quórum? Porque apenas 3 vereadores participaram. Mas ele convocou essa fantasia da audiência, que essa audiência pública é sempre uma palhaçada. Isso é palhaçada. Né? É o faz de contas. Não resolve nada. Mas, enfim, tá aí. Ele convocou e não participou da audiência. Agora está chorando. Sugiro a ele que retire imediatamente o que ele fez de errado. Não, porque ele se redima. Ele para. Claro que vai parar. Vamos parar. Vai parar a obra por causa da audiência pública. E é bom dizer que o governo, Beni, tem todo o dinheiro, 76 milhões em caixa para terminar a obra. Está lá o dinheiro. E olha, é o seguinte, isso é o tipo de gente que nós pagamos com os nossos impostos. É isso aí. Professor, vocês devem estar entendendo agora, talvez, por que no início do programa eu veio com um chapéu preto e uma droga num óculos preto desse. Para se esconder de vergonha. Eu tenho vergonha de uma coisa dessa. Eu tenho vergonha de saber que uma pessoa que é colocada lá... Eu não estou falando mal desse vereador em particular, não, que até nem conheço ele pessoalmente. Também não quero conhecer, não. Mas você está falando da decisão dele. Cidadão. Você está falando da pessoa. Da pessoa não. A atitude dele. É uma decisão que trabalha contra a sociedade. A audiência pública, vereador, não é a pessoa, é o vereador que eu estou falando. A audiência pública, ela existe, e se existe, seja ela eficaz, seja eficiente, não seja, ela existe para poder sondar junto à população o interesse ou, eventualmente, as reclamações que poderiam advir da execução da obra. Cuja população não vai. Pelo amor de Deus, a população não vai. Vai 3 vereadores, o senhor não vai. O senhor que convocou não foi, vereador. A população não vai em audiência pública. Mas agora isso é importante. Ele que convocou não foi? Quer que o povo vai lá? Rapaz, pelo amor de Deus. Mas olha só o que diz aqui, é só doutor. isso. Não estou falando mal, não, rapaz. O vereador Alex Paletó, que esse merece nosso respeito. Boa tarde, Dinos. Estive na audiência pública. Foi convocada no tempo limite, ou seja, nas coxas, traduzindo. Não, no limite não. Eu votei a favor. Limite é limite. Respeito o presidente da comissão, o vereador Marcelo Cruz, mas acredito que deveria haver bom senso. Sim. Afinal, é um bem social para a comunidade. Pelo amor de Deus, você sabe o que vai acontecer? O que acontece? Não é só o problema, não estou falando só com o vereador, não. Eu estou falando com os eleitores do vereador. Eu acho que é com eles que eu tenho que falar, porque ele deveria estar falando com eles. Também acho. Ele deveria estar falando com eles. Que cada vez que o eleitor seu tiver um problema de saúde e não conseguir ser tratado a tempo, cada vez que aconteça o que a gente viu na propaganda aqui, veja bem o absurdo, gente. Uma pessoa que foi operada está esperando para ir para a unidade de terapia intensiva. Quer dizer que só vai ser importante quando tiver vaga. Sim, mas isso não faz sentido nenhum. O hospital tem muita gente. É surreal, meu amigo. O hospital está sobrecarregado. Pois é, por quê? Porque eu estou impedindo acesso à saúde. O vereador. Milhares de pessoas que estão precisando deste hospital estão felizes com o senhor. Mas, com certeza. Muito felizes, viu, vereador? Lembrem disso, isso Olha é importante aqui, ser lembrado. Houve uma publicação de uma matéria em um determinado site. E essa matéria, pelo que eu estou entendendo aqui, eu não vi na época, ela incomodou os 3 vereadores que foram participar da reunião. E eles pediram o direito de resposta. Quer dizer, Joelna Holder da Silva e Marcelo Reis. É isso? Bom, Marcelo Reis, isso, esse é Marcelo Cruz. Dizia assim, os vereadores contestam uma matéria que foi publicada, numa entrevista do Marcelo Cruz, e eles dizem o seguinte: os vereadores Joelna Holder,
da Silva do Sintrar e Marcelo Reis enviaram nota à redação explicando que a audiência pública que deveria ser realizada no dia 5 para discutir o projeto de lei, tal, não prejudica comerciantes, tampouco a população, como foi divulgado. Quer dizer, eu não sei da onde se tirou que a realização da audiência prejudica comerciantes. Mas, enfim. Eles explicaram que as audiências públicas fazem parte do ofício da Câmara dos Vereadores e não definem a aprovação de projetos. Tais audiências visam apenas a discussão entre os parlamentares e a sociedade de projetos de lei em trâmite, antes das votações, e para que os próprios munícipes saibam das futuras leis que estão sendo propostas no Parlamento Municipal. Segundo os vereadores, a realização das audiências públicas, conforme o regimento da Câmara, obriga também a presença de vereadores, principalmente representantes das comissões da Casa de Lei, quando são convocados, como ocorreu no caso. Marcelo, Joelno e da Silva participaram dos trabalhos, Marcelo Reis, da audiência do último dia 5, em virtude da convocação feita através de edital. Independente de audiência ser feita pela comissão A ou B da Casa, o importante é que os vereadores estejam presentes para deliberarem sobre o assunto pautado. Portanto, é o cumprimento de um dever funcional participar de qualquer convocação feita pelo presidente. Imagina se um juiz marca uma audiência e não comparece para presidi-la, como ficaria a situação dos processos no judiciário. Outro fator que demonstra a fragilidade da notícia publicada é que os vereadores citados na matéria não foram sequer ouvidos. Aí é uma questão que já não nos interessa, que é lá do site, enfim. E eles estão aqui, é longo, diz no final, finalizam a manifestação lamentando que o próprio vereador que convocou a audiência pública, juntamente com o presidente da Casa, não tenha cumprido com o seu dever, comparecer e presidir a audiência pública. Quer dizer, ele deveria estar lá, presente e presidindo a audiência, porque ele convocou a audiência, e ele não foi. E mesmo assim, ele procura imputar sua possível incúria no exercício da função, naqueles que estavam no dia e horário marcado para desempenhar seus ofícios, de acordo com o mandato recebido do povo porto-velhense. Confio que a Justiça irá reconhecer que não houve qualquer ato ilícito praticado pelos vereadores. Estão dizendo aqui vereadores que contestam. Tenho informações chegando aqui de fontes importantes nossas, telespectadores, que tem como hábito acompanhar as sessões da Casa, de que esse vereador é ausente. Tem participado de poucas sessões ordinárias. No livro de presença da Casa parece que consta uma ausência sequente. Então, já perde mais um pouco ainda da força da sua decisão. Perfeito. Primeiro essa, a ausência... A informação que eu tenho, presidente... Agora, se está ausente de outros, então... Ou seja, não é um vereador atuante. Não tem sido uma pessoa que responde àquilo para o qual foi chamado pelo voto. Então, por favor, o debate fica mais sério ainda. Talvez se ele parar a obra, mesmo não sendo atuante, talvez se ele parar a obra do hospital, talvez ele fique satisfeito e se sinta realizado no seu mandato. Eu tenho uma fonte que diz que ele chegou a faltar 8 sessões seguidas. Que esse mandado, esse direito de resposta que eu li aqui, li uma parte dele, muito bem elaborado, é bom que se diga, foi redigido pelo advogado, pelo jurista, Dr. Joacir Loura Santos. Eu só não entendi o que tem a ver com os empresários ali. Eu também, mas daí tem que ler a matéria, eu não li a matéria. Não sei tem um trecho do comentário de Everton ontem, para nós irmos para o intervalo. Por favor, o Everton falou desse assunto ontem na TV. Para mostrar a minha indignação. Você comentar algo, Beni? Não, eu queria atender um ouvinte. Pois não, claro. Aqui não sai do telefone, né? Dentro do tema. E ele chamou nossa atenção. Ele chamou nossa atenção. Não fez um H com a dona Mara. O Helder manda uma mensagem aqui. Beni, por favor, chama esse vereador de imbecil. Não. Na maior classe que só você pode chamar. É o Helder. Eu estou atendendo o ouvinte. O Helder que disse. O Helder que
Até porque o senhor fala idiota, não imbecil. O seu jargão é outro. Imbecil é forte. Idiota pode, porque idiota já está popularizado. Acho que não chega tanto. Idiota do Clube do Curso já está na boca do povo. Para mim, ele foi infeliz. Também. Eu simplesmente atendi aqui o nosso ouvinte. Eu sei. Ele certamente... É que o senhor vive no telefone, Mara, você viu quem estava no celular, Mara? Você viu? Você viu? A mão que acusa. Vou botar meu comentáriozinho de ontem. Vamos lá. Isso é só uma pequena demonstração de uma absoluta falta de sensibilidade. Só mais uma demonstração que dá ao vereador de estar completamente dissociado da realidade do povo de Porto Velho e de Rondônia. Já dizia alguém outro dia, a necessidade, ela pode suplantar a lei. Aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, para pouquinho nós vamos ficar agora presos a rito. Uma porcaria de um rito. Se nós fizermos agora 10 audiências públicas, 10, eu não quero mais uma não, quero 10. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Primeiro que vai meia dúzia de gato pingado. Isso é uma mentira. Isso aí tem outra coisa no meio que eu não sei o que é. Porque não pode alguém ser apaixonado por audiência pública. Não pode. Uma coisa que não serve para nada. Isso é uma coisa que o governo do PT inventou para poder para enganar o povo, que o povo está decidindo alguma coisa quando não decide nada. Quando as coisas acontecem, a audiência pública vai tudo já decidido. Salvo honrosas exceções, mas honrosas exceções. Quando alguém diz, não, mas eu fui numa audiência pública que tinha 100 pessoas, é porque levaram de caminhão, de ônibus, de jegue, para poder juntar gente e defender o interesse de alguém. Então vamos parar com esse negócio. Vamos parar a obra do hospital, de atrasar o reinício da obra do hospital, tão necessário e fundamental para atender as pessoas mais necessitadas desse município, por causa de uma porcaria de um rito. Se nós vamos falar de rito, eu vou aí para a Câmara amanhã e nós vamos discutir o que é rito. E nós vamos ver os ritos que foram obedecidos nos últimos tempos. Vamos discutir rito, sim. Vamos discutir rito. Isso é uma hipocrisia, isso é para complicar. Eu não sei por que algumas pessoas têm interesse em dificultar as coisas para tirar vantagem. Não sei que vantagem, pode ser até política eleitoral, pode ser até isso. Não, eu tô indo contra o hospital porque isso dá voto. É vantagem. Não pode ser assim, me desculpe. De novo o mesmo vereador que não conheço, não sei, respeito, não tem por que não respeitar. Mas ele está errado. Ele está errado. Se ele critica a licitação, se ele critica a prefeitura, se ele critica a Câmara de Vereadores toda, que é a casa dele, eu tenho o direito de criticar ele também. Tenho o direito. E se ele quiser me criticar, que me critique também. Porque olha assim, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. As pessoas clamando por um atendimento decente, uma obra. Outro dia eu contei, um vereador de Porto Velho fez uma denúncia contra a água que estava sendo construída, todo o sistema de água em Porto Velho. Eu não sei desse água ou se é de esgoto, não lembro agora, não importa. Uma obra grandiosa de 700 milhões. Pois foi lá em Brasília, no Tribunal de Contas da União, e denunciou a obra. Isso no governo Cassol. Pois o Tribunal de Contas veio aqui e parou a obra. Mais ou menos uns 10 anos. E depois, passado todo esse tempo, o tribunal veio aqui e disse, olha, a gente quer pedir desculpas porque não tinha nada errado na obra. Agora vocês podem continuar a obra. Que obra? Que dinheiro? Que licitação? Que empresa queria fazer obra? Teve que licitar de novo? O
governador Confúcio Moura me disse um dia que só aquela parada para fazer uma nova licitação, porque ninguém mais queria fazer com os preços antigos, foi mais de 100 milhões de prejuízo para os cofres do Estado. E vocês sabem onde é que está o vereador? Vocês sabem onde está o vereador que parou as obras de Porto Velho? Sabe onde está? Pois eu não sei, porque ele sumiu, ele foi pro ostracismo. É uma pessoa, até eu gosto dele, mas errou do jeito que ele errou. Um prejuízo insanável. Isso é saúde pública que foi trancada naquele tempo e agora de novo. Parei um pouquinho. Aonde é que nós estamos? Que porcaria de lugar é esse que vem um cidadão sozinho e consegue parar uma obra grandiosa que é do interesse de toda a população de Porto Velho? Como é que pode a vontade de um suplantar a vontade de mais de 500 mil? Mas está faltando a data. Olha, a data foi publicada errada. Mas eu quero saber de data. Eu quero saber de hospital. Eu quero saber de gente sendo tratada com respeito, com decência, com dignidade. Eu quero salvar vidas. Eu quero parar de ver gente deitada nos corredores do João Paulo. É isso que eu quero. Mas a audiência pública vai atrapalhar isso. É por isso que eu odeio essa fantasia de audiência pública. É por isso que eu odeio. Não é não gostar, eu odeio, eu tenho ódio de audiência pública. Porque isso é uma farsa. Isso é uma farsa para dizer que o povo está sendo ouvido. Ninguém dá bola para que nós, pobres coitados, falamos aqui. A gente só é ouvido nas urnas. E é nessa hora que nós devemos mudar esse país. Porca miséria! Me desculpe, o vereador que está nessa campanha para parar o hospital. Me desculpe. Mas eu não posso perdoar. Eu não posso me calar. Porque o que eu estou dizendo aqui é o que milhares de rondonienses e porto-velhenses estão querendo dizer nesse momento. E se ninguém fala, falo eu. Se ninguém é ouvido, vai ser ouvido eu. Se ninguém tem saco roxo para dizer o que eu estou dizendo, tenho eu. O que é isso? Rito, as favas, ao inferno com rito. Eu quero é hospital. Eu quero é hospital. Sai ou não sai esse hospital? Digerir tudo isso juntinhos? Um bocadinho da meia. Eu ia comentar um negócio que eu nem vou comentar, porque falou exatamente... Até porque o senhor não vai ter assunto. O senhor nem vai ter tempo, nós vamos para o intervalo. Eu adoro, cara. Eu adoro. Enquanto a gente... Olha, rapaz, sinceramente... Eu vou embora. Legal. Esse celular tocando é do Sérgio. Parabéns, Everton. É isso aí, meu querido. É isso aí mesmo. O intervalo é rápido. Você pode mandar suas mensagens, ou aliás, deve, se me permite falar assim contigo. O telefone aparece na tela para o WhatsApp. E com a sua mensagem você nos ajuda a fazer o programa. E é uma honra quando recebemos o seu recado. Não esqueça da audiência pública. Aliás, nós faremos uma audiência. A sua mensagem indica que a nossa audiência pública está funcionando. Na bela entrevista que o Sérgio Pires fez ontem com o governador, ele perguntou qual é a frustração do senhor, em outras palavras. E ele disse, olha, é o hospital que eu não vou conseguir. Não conseguiu concluir. Não vou conseguir concluir, vou iniciar e vou deixar a obra para o próximo governador inaugurar com todo o dinheiro em caixa. Perfeito, é exatamente isso. A pergunta que eu queria fazer, cara, qual é o motivo real por trás deste tipo de atitude? Como diria o segredo do judeu para a solução de problemas, qual é o oculto do oculto nessa história? Deixa eu agradecer de novo ao nosso grande site, Gente de Opinião. Esse site é grande. Esse é seríssimo. Esse, o que está escrito lá e o que está dito lá, para mim é lei. Você ter feito um grande trabalho, ele viabilizou isso, já botou na internet esse comentário. Um grande parceiro da gente, Gente de Opinião. Quem esqueceu da gente, não podia ter esquecido, foi o Milton do Pão de Queijo. Que saudade do Milton. Mas a Maria não esqueceu e vai servir um cafezinho pra gente no intervalo. O papo volta já.